Buenas, buenas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 43 do podcast da Rede Empreendedores. É com muita alegria que hoje eu trago uma convidada ilustre aqui na nossa região de Santa Maria. Ela que é uma empreendedora de sucesso. E não é por acaso que ela tem aqui em Santa Maria a marca e o programa Empreender com Sucesso. Bem-vinda, Lisete Frelich. É isso? Falei certinho? Falou certíssimo. Maurílio, eu que fico muito feliz, assim, eu estou muito gratificada hoje sair de casa também, agradecendo, né, falando da importância desse momento de estar aqui, né, porque eu sempre te admirei muito pelo teu trabalho, né? Te acompanho e sei muito do que tu tem para contribuir com Santa Maria, fora o que tu já contribuiu, né? A prova está aí na frente, esses livros todos, né? E todo esse teu conhecimento. Então, estou aqui para bater esse papo contigo. Já vamos começar falando em livros aqui. Eu fui lá e resgatei na minha biblioteca esse livro lindo, né? Para Ser Feliz, @Para Ser Feliz, da Lisete Frelich. E aí eu abri aqui na primeira página, tinha uma dedicatória aqui. Maurílio, que este livro passe a inspirar teus sonhos. Com carinho, Lisete, 16/12/2019. 2019, estamos em 2025. É, praticamente 6 anos depois, estamos aqui juntos, né? E eu quero te convidar agora para se apresentar para quem ainda não te conhece, resgatando lá da onde tu vem. Um pouquinho da tua história eu já conheço, mas eu quero que tu conte a história lá da vereadora e do paizão, que tinham aquele boliche, era um mercado? Não, aquilo lá era um armazém? Secos e Molhados. Secos e Molhados, lá no interior de Venâncio Aires. Isso, linha 17 de junho. Que hoje leva o nome da tua mãe. O nome da minha mãe. Então conta para nós um pouquinho dessa história aí. Olha, Maurílio, assim, ó, eu sou de linha 17 de junho, né, Venâncio Aires. Nasci no dia mais frio de 1963. Na época não tinha parteira assim próxima, né? Então, quando a minha mãe me teve, ela me teve na grama. O meu pai foi chamar uma parteira. E o cachorro ficou me cuidando até o meu pai voltar. Então, eu nasci lá num dia frio. E estou aqui forte, né, firme, mas fui criada assim com valores, né, com o pai, com a mãe, o valor de rezar antes do café, antes do almoço, antes da janta, né, família mesmo, trabalhar junto. E sempre trabalhei na roça, né. Então, aos 6 anos, eu já carregava o fumo das vergas, que a gente chama, né? Então, eu e a minha irmã, tinha a carroça, o meu pai e a minha mãe colhiam o fumo, colocavam ao lado e eu ia lá, eu e a minha irmã carregávamos até a carroça, depois o pai subia para a carroça. E aquilo, eu ficava muito triste, né? Porque aquilo grudava na pele toda, né? E aí eu chorava. Aí a minha mãe resolveu fazer uma camisa de pelúcia que fechava até aqui, né? Então, pelo menos ficavam só as mãos, né? E aí eu fui me criando. E como a gente não tinha condições, assim, os meus brinquedos eram que eu queria brincar de boneca. Então, eu tinha 3 bonequinhas de milho, né? A loirinha, a moreninha e a ruivinha. Que eram as 3. Nos intervalos eu brincava com as espigas de milho, né? E sempre foram esses brinquedos, assim. E fui crescendo e o meu pai e a minha mãe plantavam fumo, então nós tínhamos o fumo de galpão e tínhamos, à noite, a gente sortia fumo para fora. Então, o que a gente fazia? A minha mãe separava o fumo, qualificava, eu amarrava, minha irmã já não morava mais em casa, e o meu pai enfardava. E eu me dava uma tristeza, porque quando meu pai ligava o rádio, era para ouvir o jogo do Grêmio ou aquelas músicas tristes, assim, lá do sertão. E eu pensava, meu Deus, será que eu vou ficar aqui, né? E sempre dizia para minha mãe que eu não queria ficar lá. E a minha mãe dizia assim, filha, tu vai sofrer, tu é muito sonhadora. Maurílio, eu fechava os olhos na cama e fingia que eu estava dormindo para sonhar onde eu queria chegar. E eu estava ali com os olhos fechados, assim. E a mãe dizia, e o pai dizia, ela está dormindo. Então, mas eu estava lá imaginando o que eu queria. E aí, naquela época, eu já gostava de futebol e coisa, então eu trabalhava de manhã
Eu trabalhava na roça, eu levantava às 4 horas da manhã, não tinha relógio, era o galo, né, que cantava, então eu fazia o fogo no fogão a lenha, e a gente não tinha fogão a gás, não tinha luz, e daí eu já deixava lá o fogo pronto, fazia o chimarrão, aí o meu pai e a minha mãe levantavam. Aí a gente tomava café junto, ia para a roça, aí eu chegava, muitas vezes não dava tempo de almoçar, e eu ia com o leiteiro para a escola. Então, ia para a escola, voltava da escola, aí fazia todos aqueles afazeres, tratar os porcos, as galinhas, tirar leite, tudo isso. Terra vermelha, né? E fui me criando assim, né? E daí a minha mãe, como a gente trabalhava para fora e também para nós, né, de noite a gente trabalhava no fumo para os vizinhos, a gente ganhava um dinheirinho, a mãe foi juntando um dinheirinho. E a gente também trabalhava muito quebrando erva, né? Então as mãos a gente ficavam todas machucadas, né? Porque a gente quebrava a erva e vendia a erva, né? E trabalhei na roça muitos anos. E aí a mãe conseguiu comprar um armazém de secos e molhados. Na verdade, ela conseguiu construir uma peça na frente da casa, né? E aí a gente vendia pimenta, mas era pimenta que tinha que moer. A gente vendia fumo em corda. A gente vendia batata que a gente plantava, né? Tudo que a gente plantava, cebola, né? A gente tinha embaixo um porão onde a gente deixava tudo solto ali para não mofar, né? Então nós vendíamos tudo isso. E eu já pequenininha falava alemão, né? Amo alemão, né? E a mãe me deixava ali de meio-dia e ela dizia: tu cuida da venda. E eu adorava quando batia alguém lá, e eu subia na cadeira, na janela, e perguntava. E a pessoa dizia assim: eu quero uma meia de cana. Aí eu ia lá com bitter. Aí tinha o bitter, a olina, aquelas coisas eu arrumava, né? Ou eu quero um pedaço de fumo. Aí ali nasceu a vendedora. A empreendedora vendedora. Isso. E daí eu anotava num papel ali para a mãe o que eu tinha vendido, né? Então eu amava fazer aquilo. E aí eu comecei a ver que eu queria fazer vestibular, mas minha mãe e meu pai não sabiam ainda sobre vestibular, o que era, o que não era. Eu disse: mãe, eu quero começar a trabalhar no fim de semana. Daí ela disse: como assim? Aí eu comecei a trabalhar por dia naquela época na lavoura. Então eu cortava soja, mas era com foice, não tinha equipamentos, né? Sim. Então todo domingo e sábado eu trabalhava numa propriedade e ganhava dinheirinho. Resumindo, tu trabalhava dia e noite. Sim. Trabalhava dia e noite, já se formou, nasceu no Gramado e foi criada na roça. Sim. Trabalhando dia e noite, machucando as mãos. Olha, tinha que ver. Quem não conhece a região ali de Venâncio Aires, é uma região produtora de fumo, produtora de erva mate e também soja. Sim, muita. E era tudo pequena propriedade, né? Que tal? E aí tu veio parar aqui em Santa Maria. Pois é. Sabe que daí eu juntei dinheiro e aos finais de semana, sabe o que eu fazia quando eu tinha uma folga? Eu ia no futebol. Eu fui garota esporte, representando, né, o time do Ipiranga de linha 17 de junho, lugar que eu nasci. Fui garota teuto brasileira, alemoa, né? E no fim de semana eu ia no jogo de futebol para juntar as garrafinhas de grapete e também para juntar aqueles espetinhos do churrasquinho. Então, o tanto que eu juntava, eu ganhava em dinheirinho. Aí eu juntava tudo. E quando tinha jogo fora, eu ia atrás no caminhão, bem faceira, lá junto nos jogos, né? E aí eu cheguei e disse para minha mãe que eu queria fazer vestibular. E a minha mãe disse assim: mas o que é isso? Daí fui explicando tudo. E eu nunca tinha feito cursinho, nada, estudei em escola pública também, né? Porque a gente não tinha dinheiro. E aí eu disse para a mãe, foi minha primeira viagem, que eu fui a Porto Alegre, que eu fui a Pelotas sozinha, louca de medo. Fui fazer o vestibular com medo, assim, de caminhar na rua. Passei no meu primeiro vestibular. E naquela época, Venâncio a Pelotas era longe, né? Sim, e passei em psicologia em Pelotas como eu queria. Aí eu frequentei 1 ano e meio lá, né, e fiz o crédito. Naquela época tinha o crédito educativo que a gente chamava de manutenção, além do que pagava, então, que dava para comprar banana, pão, essas coisas assim, né? E fui morar junto com uma outra amiga para dividir o apartamento, né? E nesse período eu já tinha um namoro, eu acabei engravidando, fui morar em Bagé. Bagé não tinha psicologia, fiz pedagogia. Voltamos para Venâncio e vamos para onde? Eu quero estudar em Santa Maria. Resolvimos vir para Santa Maria.
Fiz aqui, aí eu queria fazer psicologia, também não tinha. Então, eu terminei a pedagogia na FIC, na antiga FIC. Depois, eu fiz a psicopedagogia. Trabalhei no Alfredo Vanderlich, no Perpétuo Socorro. Fui concursada pelo Estado, pelo município. E fiquei por aqui. Ali tu começou a tua carreira como educadora. Hoje, quem conhece a Lisete, como eu te conheci como comunicadora num programa de rádio, também transmitido pela internet, que tu já tem há 8 anos. Sim. E é um programa que tu já tem mais de 1000 programas. Nossa, eu nunca fiz essa contagem, mas sabe que hoje tu fez uma coisa importante. Eu vou contar, só para ter uma ideia. Ela já deve ter entrevistado aí mais de 1000 empresários. Sim. Já deve ter recebido ali milhares de histórias. Nossa. E aí quando eu convidei a Lisete para vir aqui no podcast, ela me perguntou qual vai ser o tema. Eu digo, agora, dessa vez, eu vou ter a honra de te entrevistar e contar um pouquinho da tua história, que tem gente que não tem noção, que tu se formou na área da educação, teve toda uma carreira na docência ali, como na licenciatura ali como professora. Depois tu empreendeu. Sim. Empreendeu na área da agropecuária, sim, isso comércio aí mesmo. nessa área. E sempre trabalhando, por exemplo, eu dava aula de manhã numa escola, de tarde noutra, e de noite eu estudava na FIC, né? E deixava a minha filha com a vizinha. E morava em Camobi, já morei em todos os lugares dessa cidade, conheço tudo. E dali, depois eu tive a minha loja, né? E como eu sempre fui muito curiosa de estudar essa coisa, eu ganhei 2 talentos empreendedores por 2 empresas diferentes. Que tal? E aí, em 2006, em pleno Dia Internacional da Mulher, entra a 0 Hora, entra um monte de gente, RBS, assim, eu levei um choque. Eu ganhei o prêmio de Mulher Empreendedora do Estado do Rio Grande do Sul. Uau, isso foi em que ano? Em 2006. 2006. E isso me credenciou a conhecer o Estado todo. Porque depois disso, o Sebrae me chamou para ser consultora. Então, eu fui consultora há muitos anos do Sebrae na área de marketing, de gestão, vendas, muito vendas, que é uma coisa que eu amo, né? E viajei o estado todo. Então, eu passei anos. E quando a minha filha ganhou o bebê, a Ana Clara, eu resolvi sair, porque a gente já não tinha mais, meu pai e minha mãe já eram falecidos, né? E tinha só eu e ela, na época, estava separada, né? Então, eu tive que parar em função disso. Mas amo o Sebrae, estou sempre junto nas missões. Acabei de vir de uma, né? Que foi a feira de empreendedorismo que teve em Porto Alegre. E estou indo para outra agora no final do mês. Que maravilha, que maravilha. E a comunicadora nasceu quando? Olha, eu sempre fui de conversar muito, né? E engraçado que eu vou te contar uma curiosidade que eu não conto. Uma certa feita, eu saía de uma cidade para outra, né? Porque durante o dia eu fazia consultoria e à noite eu dava cursos. E um dia eu tive um problema muito sério e estava aqui em Santa Maria. E me deu uma crise de choro. E eu saí daqui, eu tinha que ir até Estrela para fazer uma palestra. E uma amiga minha disse, eu vou contigo. E eu disse, tudo bem. E chovia cântaros, né? E eu chorando e dirigindo. E ela dizia, mas como que tu vai dar essa palestra? Maurílio, eu cheguei lá, fui no banheiro, lavei o rosto, passei uma basezinha, fiz a palestra. Quando terminou, ela disse, já terminou? E eu disse, já. Ela disse, mas nem parecia que tu chorou tudo isso. Então, eu brinco que a minha mãe baixa em mim. Eu sempre digo, mãe, muito obrigada, porque tu me iluminou naquela hora que eu precisava. Que isso eu aprendi com a minha mãe, né, a Hilda Freires, vereadora durante 4 gestões. Hoje ela já é falecida. A primeira mulher a ser presidente da Câmara de Vereadores. Ela teve vários cargos na política. Ela, lá em casa, vivia o Simon, olha, um monte de gente. E eles iam lá para comer a galinhada da dona Hilda, da minha mãe, né? Então, eu acho que a mãe me ensinou muito essa coisa de falar. Eu sempre fui de querer falar bastante. E aí, depois que eu passei pelo Rio Grandense, que esse é um ponto bem importante. Tu estava falando ali no teu pai, escutando o jogo do Grêmio, né, ouvindo o jogo do Grêmio, e aí depois tu trouxe
pouquinho mais de novo do futebol, e esse é um ponto bem importante pra gente destacar. Tu foi provavelmente a primeira mulher aqui presidente de um clube de futebol. Na verdade, teve a Cirlei da Lalana no Inter, né? Ah, ela foi... E teve a Norma Rolim, que faleceu há pouco tempo, né, lá no Rio Grandense. Mas, assim, uma pessoa para implementar uma gestão mesmo, eu fui a primeira, né? E isso deu um reflexo, assim, muito grande no Brasil inteiro, né? Então, eu fui a única mulher a ser entrevistada no bate-bola, eu fui para o Esporte Espetacular, eu fui Em que ano tu foi presidente? Foi em 2014, 2015 ali, e eu acabei saindo por motivos assim de não poder colocar o que eu tinha de gestão, porque as pessoas que estavam lá não acreditavam em gestão, e eu tinha as pastas, eu tinha organograma, a gente estava trabalhando muito legal, e aí as pessoas não queriam acreditar, elas achavam que era tudo na confiança, não que a gente não confiasse, né? Aí eu acabei saindo, né? Mas foi uma experiência ímpar, assim, eu fui em todos os jogos com a gurizada, eu ia no vestiário, um dia, olha a cena, um helicóptero baixa em pleno Rio Grandense, lá no nosso estádio, para vir fazer uma entrevista comigo. E eu levei um choque, assim. Então, foi muita gente, o SBT, sabe? Tudo. Que coisa linda. E foi uma experiência ímpar. E isso veio lá do meu futebol da linha 17 de junho, que eu catava as garrafinhas de grapete, que depois eu fui garota esporte, né? E sempre amei o futebol. E sou gremista até hoje, né? Porque eu ficava escutando, eu sabia o nome de todos os jogadores, né? Então, aquilo era incrível, assim. E daí saiu essa paixão pelo futebol. Que tal? Eu quero te convidar para... Agora tu tá tomando aí um cafezinho, mas eu quero te convidar para experimentar uma Oriente Kombucha. Tu já tomou a Oriente Kombucha alguma vez? Eu tomei, olha, eu vou te dizer, aquela vermelhinha ali, que eu acho que é de frutas. Essa aqui é de uva. Essa aí é de uva? Fruta. Eu sei que o André comprou para mim e eu provei, eu amei. Tá, então essa aqui é de uva, aquela lá é de maracujá, mas aqui eu tenho maçã, canela e amêndoas, e eu tenho morango, amora, hibisco, romã, pêssego e tangerina. Nossa! Escolhe pela cor ou pelo que eu acabei de dizer. Ai, como eu já tomei a vermelhinha, eu vou tomar uma, deixa eu ver... Escolhe uma, qual que tu me indica aí, vamos ver. Eu vou te apresentar essa aqui. Tá, né? essa eu não conheço. Tá, que essa aqui é a Oriente Kombucha China, Olha. Que ela é morango, amora, hibisco, romã, pêssego e tangerina. Aí, Olha. eu vou te servir porque ela é uma linha diferente. Essa aqui é a linha Premium. Olha. Tá? Ela é mais leve, tá? Ela é mais leve do que a outra, mas eu quero que tu perceba aí com o teu paladar o que tu sente aí. Nossa, que coisa mais boa. Gostou? Nossa, refrescante, frisante, uma coisa leve, gostosa. Porque tem algumas que são muito fortes, né? Sim. Tem gente que faz em casa também, mas que é muito forte. Mas essa daí tá uma delícia. Uma delícia, né? Ela é delicada, assim, comparada com as kombuchas no geral. Olha, sabe o que eu vou te dizer? Que isso aqui substitui muito bem um espumante. Tem muita gente que está querendo diminuir um pouco o consumo do álcool. Sim, e servir Olha, eu achei isso aqui maravilhoso. Por exemplo, tu tá lá com tuas amigas, né? Serve uma kombucha dessas, que é nada melhor, uma coisa original, assim, uma coisa que ainda não é tão difundida. E olha, uma delícia, eu amei. Perfeito. Eu te servi essa porque eu vou tomar essa. Que essa aqui é a maçã, canela e amêndoas. Depois eu te convido. Essa aqui é a minha predileta. É a Índia. Olha. E aqui em Santa Maria a gente encontra essas kombuchas? Encontra kombucha em mais de 140 pontos de venda. Aqui em Santa Maria está nos melhores mercados, nas lojas de conveniência, padarias, nas melhores lojas de Santa Maria aí tá presente. Aquela lá eu tomei, eu achei maravilhosa até porque foi comprada na frente da minha casa que tem uma padaria. Então, ele foi comprar pão, o André lá, e disse... Lisete, eu trouxe uma coisa nova e eu amei. Que maravilha. Bom para os intestinos, bom para a pele, bom para... Quer uma pele mais bonita aí?
né? Pode tomar a Oriente Kombucha, que quando tu cuida bem dos intestinos, cuida bem do corpo todo, da mente também. Incrível. Eu já vou ser uma cliente agora fiel, porque, na verdade, eu amo. E depois que eu provei aquela, até perguntei, senhora, eu nunca tinha visto. Ele disse, sim, tem para vender ali. Mas não tinha visto as de garrafinha, mas agora eu vou servir para minhas amigas quando vão na minha casa. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos pegar... Tem tanta história para contar. Verdade. Tanta coisa para contar. Eu quero que tu fale dessa mulher empreendedora que desde do prêmio do talento empreendedor, a consultora. Eu quero que tu conte um pouco mais das tuas histórias aí como empreendedora. Sim, a história é engraçada, né? Porque eu sempre sonhei, porque desde pequena, Maurílio, eu dizia para minha mãe, eu não quero vender mumu e ovo na estrada. E eu vendia pastel todo domingo na cancha de bocha também, então a gente tinha várias atividades. E eu comecei a pensar, não, eu quero fazer algo diferente. E aí eu tinha uma loja, me separei e tinha uma loja, tinha uns 60 metros quadrados e não estava dando muito certo, no mesmo pátio, aquela coisa. E eu fiz uma coisa que, olha, não dá para acreditar. Eu fui numa empresa aqui, né, conceituada, com nome, e cheguei para ele e disse assim para o engenheiro, eu vim aqui porque eu quero fazer uma loja. E ele falou assim, ai, que bom! E aí eu disse, sim. Aí ele disse, tu já tem o terreno? E eu disse, não. Não, primeiro tu tem que ter um terreno. Aí... eu disse, tá, mas e se eu tiver o terreno? Eu quero construir uma loja. Tu tem o dinheiro? Eu disse, não, eu quero que tu me ensine como é que eu faço. E aí eu saí de lá decidida. Eu sabe de uma coisa? Eu vou comprar esse terreno. E eu saí caminhando a pé lá dali do patronato e vindo toda a região até lá no Trevo. Porque eu pensava assim, como eu trabalhei numa empresa que era localizada ali, eu quero estar aqui nessa avenida. Mas os preços eram caríssimos, né? E aí, um dia eu estava de cabeça baixa na minha loja, chegou o vizinho do meu prédio lá hoje, chegou e disse assim para mim, o que tu tá com essa carinha triste? Eu perguntei para ele, o senhor não sabe de um terreno para vender? Mas eu sei, do lado do meu tio está precisando, ele está doente, ele quer vender, quer se desfazer. E aí eu perguntei quanto que era. E ele disse... Olha, eu acho que é uns 150 mil ali, mas por uns 135 tu compra. Mas eu não tinha nada. Só que eu tinha juntado, numa semana farroupilha, 40 mil reais e tinha guardado aqueles 40 mil. Mas eu vou lá falar com esse cara. Fui lá falar com ele e disse, não tem como vender. Bom, resumindo a história, para não espichar muito, eu dei meus 40 mil de entrada e comprei por 71 mil. E daí fui pagando parceladinho. Aí, estava pagando ainda, fui lá no construtor de novo. Já tenho terreno, agora eu quero fazer a minha loja. E isso era final do ano. E eu disse assim, eu quero começar em fevereiro a minha loja. E ele falou assim, como assim? Eu disse, não, eu vim aqui para aprender como é que eu posso fazer. Ah, tu tem que fazer um projeto no BNDES, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, se tu não tem dinheiro. Tá, e quem é que pode me ensinar? Não, eu conheço um engenheiro do BRDE lá em Porto Alegre. Ele cobra ali para estadia, ele te ensina. Chamei o tal do engenheiro, paguei parcelado, ele me ensinou a fazer o projeto. Voltei lá e disse, quero começar a construir. Ele falou assim, como assim? Eu disse, eu já fiz o projeto. Ah, mas e se não for aprovado? Eu disse, vai ser aprovado. Daí ele disse assim, e eu disse, eu quero o Pepe Reis fazendo o projeto. Aí ele disse, Lisete, mas não é assim, eu estou te dizendo que vai aprovar. Eu disse para ele. Daí ele pegou e eu disse, se tu não for amanhã, de manhã, lá na minha loja com o Pepe, eu vou fazer com outra construtora. Quando chegou outro dia de manhã, ele chegou lá, com os papéis, tudo, fomos ver o terreno, vamos fazer a obra, vou confiar em ti. E tu acredita que chegou o primeiro mês, o primeiro final do mês, e eu não tinha dinheiro. E eu digo, tá, e agora o que eu faço? E fui me virando daqui, me virando dali, consegui pagar os pedreiros, aprovei o meu projeto, que até hoje, essa pessoa já está bem velhinha, o Pepe já faleceu, né, tudo. E ele diz, Lisete, eu não entendo até hoje, eu fui numa loucura, que eu também entrei nessa loucura, fiz a loja, né, e aí eu comecei ali com a loja, e ali
o prêmio empreendedor que eu ganhei de mulher empreendedora do estado foi com a minha loja. Então, além da consultoria, eu cuidava da minha loja. Só que, Maurílio, era tanta gente inscrita que eu nunca imaginei. Eu recebi um comunicado que eu estava entre as 50 mulheres. Daí eu disse, já sou vitoriosa. Depois eu recebi um comunicado que eu estava entre as 10. Depois entre as 5. E daí vem um pessoal do Sebrae na minha loja. Mas eu nunca imaginei isso. Eles não falaram nada. Quando chegou aquela surpresa, eu dizia para o meu contador, é verdade? E ele dizia, sim, é verdade. Que coisa né? linda. E aí, o Sebrae fez muita divulgação. E era bem no início ali, era junto com a Gerdau, com a RBS. Que ano foi? 2006. 2006. E aí, o Sebrae me convidou para fazer palestras para empresários. E aí, eu fiz uma seleção e fui aprovada para ser consultora. Então, ali eu conheci o estado todo. E era engraçado que eu ia no lugar e as pessoas diziam assim para mim, tu é um case de sucesso, né? E eu dizia, case de sucesso? Sim, tu não é aquela mulher que ganhou o prêmio. Então, ali que eu comecei, e eu comecei a aplicar tudo aquilo que a minha mãe fazia, né? Então, eu criei várias ferramentas minhas, assim, dentro da empresa, e que isso que também me levou a ganhar esse prêmio. Um exemplo foi quando teve... Lembra da TV do Milhão, que tinha o computador do Milhão? Era lá, o Silvio Santos fez uma promoção. E aí eu chamei os meus funcionários, eu queria atingir 1 milhão aquele ano. E disse para eles o seguinte, se nós atingirmos 1 milhão até o final do ano, cada um de vocês vai ganhar um computador. Mas quem atingir a meta primeiro vai ganhar primeiro, em um por mês. Atingimos o nosso primeiro 1 milhão. E assim era, eu tinha ferramentas, eu tinha... o mural dos sonhos, né? O mural do feedback. Para aquela época isso era muito inovador. Sim, sim. Então era assim, ó, e eles amavam, né? Tanto que eu tenho uma menina que ela começou comigo, Maurílio, a guria tinha assim, ó, brilho nos olhos. E eu dizia, tu vai ser uma grande mulher. Ela ganhava todos os prêmios. Bom, para te dizer hoje onde que ela está, ela não tinha estudo, ela morava em São Pedro, vinha de motinho, primeiro ela vinha de ônibus, depois ela conseguiu comprar motinho com os sonhos dela e com a meta. Depois ela foi estudar, se formou em comércio exterior. Foi fazer estágio na Argentina e no Uruguai. Depois ela fez um concurso na SUSEP, e hoje ela é uma das chefes da SUSEP. Sempre me manda mensagem. Quando vem a Santa Maria, ela diz, Lisete, eu vim aqui te ver. Né? Que coisa linda. Então, foi aí que surgiu o empreendedorismo na veia, assim, sabe? De gostar muito, de criar argumentação, que eu via a minha mãe argumentando. Porque a minha mãe, ela tinha uma coisa. Quando ela fazia um discurso dela, ela fazia as pessoas chorar e as pessoas rir. Ela tinha um dom. Ela estava falando assim com as pessoas e daqui a pouco as pessoas estavam chorando, elas se emocionavam. Então, eu digo assim que tem muita coisa que eu aprendi com a mãe, assim, e eu acho que herdei dela essa coisa assim de... Com certeza, com certeza. Tu é uma excelente comunicadora e hoje deu para conhecer um pouquinho mais da tua vivência como empreendedora. Eu não sei se o teu livro veio antes do programa ou o programa veio antes do livro. O livro veio antes. Não, eu já estava na rádio, mas eu não estava com o programa. Não estava com o programa. Não, deixa eu ver, 2015 eu lancei, então são 8 anos. Estava já no programa. Estava no programa. Já estava. Tá, e como é que surgiu o programa? O programa surgiu assim, eu fui chamada para uma consultoria de vendas. E eu fui lá e tinha saído do Rio Grandense e o Zap me chamou, né, para ir lá para Imembuí. Ele disse, Lisete, queria que tu desse aí um curso de vendas. Lá fui eu, né? E tinha muitas rádios, então uma vez por mês tinha treinamento ali no Morotim. E ele viu que eu tinha o dom da venda, ele me disse assim, eu vou te dar uma meta. Mas ele me deu uma meta e eu vendi no mesmo dia. Daí, no outro dia, ele disse, eu vou te dar outra meta. Aí eu bati outra meta de novo. Daí ele perguntou, tu não quer trabalhar aqui? Em vendas? Daí, como eu não estava assim viajando, tá, eu aceito. Daí eu comecei a trabalhar com vendas. E daí, como a pessoa que apresentava o programa do meio-dia não tinha conhecimento de redes sociais, eu não sabia ver o WhatsApp, né? E aí eu comecei fazendo a temperatura, o santo do dia, sabe? Começou a fazer entradas. As matérias, né? Eu li as matérias principais ali. E foi assim. E aí, um belo dia, surgiu um horário e o Zap me chamou e disse, Lisete, eu tenho um horário, mas eu gostaria que
tu fizesse um programa. E eu falei, eu? Sim, tu, ele disse. Porque eu, às vezes, substituía algum locutor, assim, quando tinha feriados, os locutores não queriam ir. Daí chamavam eu fazia, assim, mas estava aprendendo, né? Daí eu disse para ele, olha, eu vou fazer se for alguma coisa de empreendedorismo. Daí ele ficou meio assim, disse que ia pensar tudo. Eu disse, bom, se não for empreendedorismo, eu vou ficar nas minhas vendas. Daí, se passaram uns dias, ele veio numa segunda-feira e disse assim, olha, Lisete, eu vou aceitar então, mas assim, se tu conseguir 3 patrocinadores até a sexta-feira, tu começa na segunda. E eu, como assim na segunda? Sim, daí tu começa na segunda. Só que chegou na sexta-feira, eu tinha 9 patrocinadores. E aí, eu mesma criei a marca, né? Depois eu peguei uma pessoa para dar uma ajeitada, né? E comecei naquela época, né? Dia 1º de setembro, nem me lembro, são 8 anos atrás. 17? 16 ou 17? 16, eu acho. Não. 17. Não sei agora de cabeça. 25, de 17 até agora são 8 anos. Eu fiz dia 1º agora de outubro, aliás, fiz 8 anos. E aí eu comecei com o programa e começou a dar tão certo, né? E aí que eu fui, pela questão, acho que da leveza do programa, de não ser nada muito pré-estabelecido, aquela coisa de decoreba, né? Que hoje as pessoas, o que eu vou falar? É tanto tempo, me manda as perguntas, não precisa nada disso, né? São conversas. São conversas. Conversas. Já são 8 anos de conversas com empresários no Empreender com Sucesso. Exatamente. Todas as noites ao vivo. Hoje o único programa no Brasil que é ao vivo de segunda a sexta-feira. Tem 1h30, né, de programa. E, assim, com entrevistas incríveis, né? Eu já entrevistei cônsul de vários países. Faço entrevistas, por exemplo, o de Moçambique. Eu entrevistei faz uns 15 dias. O pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília, de Quixadá, no Ceará, pessoas que trabalham com crianças autistas, que é um tema que está muito latente. E fora aqui em Santa Maria, assim, desde as histórias mais remotas, pessoas que já têm uma certa idade, desde pessoas que estão iniciando, né? Então, o programa é para todo mundo. É para quem está iniciando, para quem já tem uma carreira estruturada, né? E que possa contar também essa história para quem está começando, né? Maravilha. Tu está aí comunicando, gerando valor e empreendendo e vendendo há bastante tempo, tá? Tem os acertos, alguns dos acertos já deu para pegar um pouquinho, mas eu vou dar uma ênfase logo mais nos acertos, mas agora eu quero saber quais foram os erros. Quais foram os erros que tu cometeu que te moldaram aí, que disseram assim, não, eu aprendi muito nesses erros que eu cometi? Sim, eu aprendi muito e digo para quem está começando, uma dica, né? Você nunca vai vender algo que você não conheça bem, né? Então, muitas vezes, na ânsia que eu queria vender, quando eu comecei, eu pegava um plano de venda e saía lá e queria vender e não vendia. Hoje, o que eu faço? Eu disseco aquele plano. Eu vejo quantas inserções dá, quantos dias são, quanto vai custar cada inserção naquele valor. Eu faço um estudo antes de vender. Então, um dos meus erros foi esse, assim, de não conhecer o produto. Hoje, eu digo assim, é fundamental, tu vai vender essa kombucha exatamente como tu já vendeu para mim, que eu já comprei. Então, tu conhece o produto, tu conhece as características, isso foi uma das coisas assim. E também de chegar e não marcar aquele horário. Chegar e querer ser atendido e não ser a pessoa não está preparada para te receber naquele momento. E também de não ter firmeza na tua argumentação. Porque quando tu olha para alguém no olho e tu fala com firmeza, a pessoa diz, poxa, é isso mesmo, é isso que eu quero. Então, essa argumentação eu aprendi na loja. Eu nunca vou me esquecer que um juiz aqui de Santa Maria foi na minha loja, ele tinha comprado um campo, e uma vendedora estava atendendo ele, e ele estava com um orçamento na mão. E eu vi que não estava rolando. E eu cheguei nele, fui, cumprimentei, perguntei se ele queria um cafezinho, disse que quero. E eu tinha umas balinhas, dei umas balinhas para as crianças.
E eu perguntei, e aí, doutor, o senhor está fazendo um orçamento? Ele disse, tô, comprei um campo. Aí me disse, eu digo, mas que legal. Aí ele disse assim, estou fazendo um orçamento, porque tu sabe, né, Lisete, a gente tem que fazer orçamento. Eu digo, o senhor tem toda a razão, a gente tem que fazer orçamento. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, eu tenho certeza que o senhor vai voltar aqui. E ele disse, como assim? Porque eu faço pesquisa de preço, eu sei o preço que tem por aí, eu posso perder em algum item. Não vou lhe dizer que é tudo, mas eu tenho certeza que o senhor vai voltar. Mas eu falei isso com toda firmeza e fiquei conversando com ele. Ele saiu, tudo, não demorou 10 minutos, ele voltou. E ele disse assim, eu disse assim, mas doutor, o senhor já fez seu orçamento? Ah, Elisete, eu estava indo e resolvi voltar, sabe por quê? Tu me falou com tanta firmeza que eu resolvi comprar de ti. Então, segunda coisa, firmeza, olho no olho, saber dizer, o meu preço, o meu produto tem isso, isso, isso de diferente. Saber os diferenciais, que na época eu não sabia o diferencial de um programa para outro. Eu já queria vender, eu não estava preparada para saber, bom, eu vou vender o podcast do Maurílio. Como é que eu vou vender? Eu preciso conhecer o podcast, quanto tempo tem, quais são os temas, quem são as pessoas que vão. Então, são esses erros que eu cometi no começo e que foram fazendo com que eu me consolidasse, né? E também a credibilidade, porque tu tem que entregar o que tu vende. E eu faço isso sempre, né? Então, o meu cliente comprou o produto, eu pego e faço o feedback para ele. Olha, isso e aquilo, os números são esses, a gente pode melhorar naquilo, acho que o texto a gente pode melhorar. Então, eu acho que isso é fundamental. Então, quando eu vou falar com eles, não pode fazer. E nem preciso, assim, insistir. Não, eu confio em ti. Aí eu pergunto, o senhor quer anunciar o quê? Deixo contigo. Então, eu acho que são esses erros que, no começo, eu não tinha isso tudo. Essa credibilidade eu adquiri com o tempo, estudando, buscando, aprendendo e me firmando cada vez mais, né? E eu amo vender. Isso é fundamental também, tu fazer o que tu gosta, né? Porque quando tu ama, tu vende, né? Quando tu ama, tu vende. Essa é muito boa. Conta para nós um pouquinho da história desse livro. Esse livro foi de um grande amigo meu, Bob Floriano, que me inspirou muito. Ele acabou de falecer agora, não fazem muitos meses, muito jovem, com 50 e poucos anos. Ele teve um câncer. E ele foi o locutor das Casas Bahia por 13 anos e de outras grandes empresas. E eu, quando eu fui a primeira mulher a ser superintendente da Avenida Tênis Clube, curiosamente, o clube foi fundado por uma mulher e nunca tinha sido administrado por uma mulher, eu fui a primeira. E eu conheci o Bob em eventos que eu ia, que eu ganhei 2 premiações também pela Avenida Tênis Clube, como melhor gestora de clubes do Brasil, concorrendo com clubes de futebol, com clubes esportivos. E conheci o Bob lá, ele era cerimonialista. E eu comecei a fazer mentoria com ele. E uma coisa que ele sempre me dizia assim, Lisete, está na hora de tu pensar o que é bom para ti. A vida toda tu fez tudo para os outros, mas tu já pensou em ti? E aí eu comecei a pensar, não, eu tenho que fazer aquilo que me faz feliz. E aí eu criei a história, @ para ser feliz. Então, viver sobre o domínio da felicidade. Hoje, o que eu faço? Tu me convida para alguma coisa, eu fico pensando, olha, eu acho que vai ser uma parceria legal, eu e o Maurílio. Isso vai me fazer bem? Vai. Então, eu vou. Agora, se eu penso, acho que não é legal, então eu não vou. Então, na verdade, foi dessa forma, assim, para que as pessoas possam refletir um pouquinho mais. Se isso está te fazendo feliz, né? Quais as atitudes que tu precisa tomar para decidir, porque a gente tem aquela história, eu não sei dizer não, não sei o quê. Então, a gente tem que aprender. Se é para te ser feliz, às vezes tu tem que dizer não, né? Saber dizer não para ser feliz é algo bem importante, é uma reflexão importante. É, isso aí, né? Reflexão importante. E aí, com essas mentorias, eu comecei a refletir sobre isso, que já tinha passado muitos anos casada, fiquei muitos anos sozinha. E eu fiquei estudando muito sobre isso e eu comecei a pensar, bom, tá na hora, né? Tanto que eu tatuei aqui no braço, né, o @ para ser feliz. Eu tenho a marca aqui do @ para ser feliz, né? Que para lembrar sempre. Para lembrar sempre. Quando eu tô aqui, aqui no bracinho, dou uma olhada aqui, né? E tu é casada com o André há quanto tempo? O André são 7 anos, né? Olha que coincidência. Eu era gerente da rádio, mas depois eu decidi sair, porque eu vendendo dava era mais vantagem.
E eu selecionei o André. E nós começamos o programa no mesmo dia. Ele começou um ano depois, no mesmo dia. E aí, não sabia nada da vida do André, nem ele da minha, enfim. E a gente se conheceu e a gente está numa parceria muito legal, assim, a gente tem uma empresa juntos, né? A gente faz cerimoniais, a gente faz, cria conteúdos, ele faz o Pampeiro ao vivo, ele faz o Tá Na Hora na Rádio Membuí, e ele escreve para muitos empresários, enfim, então tem muita coisa assim que a gente faz de consultoria também, e eu acho que juntou assim o que os dois gostam de fazer, né? É teu parceirão de missão aí. Verdade. Nossa, muito. E ele é um ótimo comunicador também, né? Sim. Muito versátil. Sim, ele tem um conhecimento muito grande e até o doutorado dele foi na questão da expressão, da voz, de como se posicionar. Aprendi muito com ele também. Às vezes ele dizia, olha, tu tem que olhar mais para a câmera, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, né? Então, muitas vezes ele ainda diz, e eu acho isso ótimo, né? Porque a gente, claro, tem que ser espontâneo, mas algumas coisas a gente tem que aprender, né, Maurílio? Nessa trajetória. Temos sempre que aprender, e aqui a gente está aprendendo contigo, mas eu quero que tu deixe uma mensagem aqui para o nosso colega empreendedor do bem que está aí. Ele é um empresário, é um líder, né? Pode ser um homem, uma mulher, né? que tá aí aprendendo conosco, e eu quero que tu deixe uma mensagem para ele. Algo que tem no teu coração aí para te transbordar na vida deles. Olha, eu quero deixar um recado muito importante para quem está nos acompanhando, né? Para que você reflita no dia a dia, no que é importante para você, tome as decisões que precisa, mas sempre assim, eu sempre digo que a gente precisa ter coisas fundamentais, ter uma atitude, ter uma consistência no que tu vai fazer e buscar aquilo que realmente é bom, não só para ti. Sempre lembrando que quanto mais eu fizer para o outro, mais eu vou ter de retorno. Então, quando você empreende e não pensa só no dinheiro, porque o dinheiro é consequência, você ajuda pessoas. E quando você ajuda pessoas, você é um vitorioso. Que maravilha. Creio que esse é o segredo do empreender com sucesso. Ajudar os outros. Sim. E a vitória já está aí. Eu só tenho a agradecer, né? Porque no meu programa eu tive desde catadores de lixo já consegui colocar uma catadora de lixo num projeto na Universidade Federal de Santa Maria, né? Até grandes empresários, grandes líderes, né? Mas a minha missão é essa. Não importa qual o grau, qual o nível, eu estou sempre querendo fazer com que as pessoas tenham o melhor. Então, assim, a minha missão é ajudar as pessoas a empreender para que elas tenham sucesso. Ajudar as pessoas a empreender para que elas tenham sucesso. Não é por acaso que é empreender com sucesso, né? Tem uma linda missão aí. Tu tem ajudado muita gente. Já me ajudou lá atrás, quando me convidou para ir naquele programa, e eu tive a oportunidade de estar contigo lá. E hoje fica aqui um registro de uma história linda, né, que eu não conhecia nos detalhes, e hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais dessa empreendedora, dessa mulher vitoriosa, empreendedora de sucesso. Foi uma honra te receber aqui. Olha, eu sou muito grata a ti, né? Porque esse momento, para mim, está sendo ímpar. Um momento, assim, de estar compartilhando contigo algo muito meu, assim, e com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu espero que o que a gente falou aqui possa inspirar pessoas a empreender, né? A continuar essa trajetória, porque as pessoas conseguem, basta elas quererem, acreditarem e ir à luta, né? Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. E tu demonstrou aqui que desde criança tu tem muita atitude. Desde tu precisou de atitude sempre, né? E fez toda a diferença. E é por isso que tu está aqui nos inspirando. Então fica a minha gratidão aí. Foi uma honra realmente te receber aqui. Grande comunicadora, grande mulher, e grande empreendedora. Gratidão eu. Maravilha. Deus abençoe a tua vida. Se inscreva aí no canal, que tu siga conosco aí no podcast, e foi uma honra. Deus abençoe. Gratidão.